facial é basicamente o seguinte, é um conjunto de procedimentos, certo? Em que pode ser adicionado um procedimento cirúrgico, um procedimento não cirúrgico, tá? Procedimentos menos invasivos, um pouco mais invasivos, tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, esse questionamento, ele é muito comum, né? O que acontece às vezes, o próprio paciente que já realiza a harmonização, ele ainda questiona assim, tipo, mas eu não fiz a harmonização. Só fiz botox, só fiz rinomodelação. Só que ele não entende que qualquer procedimento em que você consiga harmonizar a face, tá aí o próprio nome, harmonização facial, você consegue melhorar a sua face, consegue resolver algum problema que te incomoda, ou consegue melhorar alguma coisa que você quer colocar em evidência, isso é considerado harmonização facial, certo? Nós temos que entender que a harmonização, ela abrange vários procedimentos. Tem procedimentos menos invasivos, tá? Seria, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, que é comumente conhecido como botox, tá? Os preenchimentos faciais, tá? Em que a gente pode fazer nariz, queixo, boca, mandíbula, malar, olheira, centro de sobrancelha. Tem várias regiões que a gente pode atuar, tá? E também tem os procedimentos cirúrgicos, tá? Hoje em dia, o que a gente tem que entender a harmonização ela é sim recente, mesmo vindo lá dos anos 2000, ela é considerada para a medicina uma realização recente e que ela se atualiza muito rápido. Então, tipo assim, a cada ano surgem novos procedimentos, surgem novas técnicas e a gente, assim, consegue adicionar a mais procedimentos e conseguir, assim, um resultado muito mais harmônico e mais satisfatório para o paciente. Coisa boa, viu? Inclusive, quero deixar o canal aberto para você que tiver alguma dúvida aqui, né, sobre a conversinha de hoje, sobre a harmonização facial. Manda pra gente, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, DDD 869-9411-7777. Pode mandar sua perguntinha que o doutor tá aqui para responder tudo, tá bom, minha gente? Vamos começar então, Alexandre, mostrando alguns procedimentos que você já realizou aí pra gente ver o que mudou no rosto dessa pessoa. Vamos começar com um, pode colocar em tela cheia pra gente ir comentando. Vai lá, Alexandre. Pode. Nesse casinho aí, o que a gente observa, tá? A paciente, ela queria um rosto mais marcante, tá? Então, o que a gente observa aí é um pouquinho. O nariz está um pouquinho mais em evidência. O nariz dela é lindo, é bonito, é empinadinho, tá? Então, a gente não fez nada no nariz, mas o nariz está mais em evidência. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um preenchimento labial, né? Hoje em dia, quem não quer um preenchimentozinho labial, um lábio mais bonito, mais evidente. Tá? E fizemos também adicionado a isso um preenchimento na região do queixo, tá? E também um preenchimentozinho na região malar, que está um pouquinho escondido. O queixo dela veio um pouquinho mais... Só volta um pouquinho a foto pra gente ver. O rosto veio um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. A gente conseguiu, assim, uma harmonia de perfil. Se você olhar, bacana. A foto do antes já era linda. Sim, e no depois mais linda ainda. A gente olhando antes já não tinha muita coisa, assim, pra mudar, né? Olha que bacana. Aí, nesses procedimentos, o que você usou? Tá. Aí a gente usa basicamente o ácido hialurônico, tá? Que é o material mais utilizado hoje na harmonização orofacial. Dos preenchimentos seria o ácido hialurônico mesmo. Tá, esse preenchimento de boca, né, como esse outro que a gente está vendo aí também. Aí a gente observa dois procedimentos. A gente observa o preenchimento labial e também um preenchimento de olheiras. Você perceber a olheira antes bem profunda e depois a olheira sem a profundidade. Esse preenchimento de olheira, Alexandre, eu já tinha até dado uma olhada antes, eu também tenho muita olheira. Mas eu também, estou sem preenchimento atualmente. E assim, por ser uma parte perto dos olhos, é uma área muito sensível, né? E a gente tem uma musculatura bem fininha aqui perto dos olhos. Sim. Como é que é feito esse procedimento das olheiras? Tá. Os preenchimentos hoje em dia, eles basicamente são realizados através de uma cânula, tá? Então, antigamente, utilizava-se apenas agulha. Então, por isso que dizia assim, fulano de tal fez a harmonização porque está todo roxo, está todo vermelho, está com a região muito inchada. E hoje em dia, com a utilização de outros equipamentos, que seria no caso a cânula, a gente consegue fazer um procedimento muito mais rápido e com muito mais segurança, tá? Agora, o que a gente tem que observar é o seguinte, a harmonização é uma região muito exposta, né? Então, a gente mexe em olheira, a gente faz procedimentos no nariz, no lábio. Então, são regiões que exigem que o profissional ele tenha um conhecimento muito amplo da área para que ele consiga realizar, sim, o procedimento com qualidade, né? Então, a gente consegue realizar procedimentos sem complicações, tá? Eu posso afirmar que eu não tive nenhuma complicação de todo esse tempo que eu atuo na harmonização, tá? Mas porque a gente faz com bastante cuidado e com bastante amor, tá? Eu já vi casos, inclusive, doutor, também, de gente, por exemplo, um artista, né? O Lucas Luco. Sim. Eu vi um caso que você tocou no assunto, aí eu lembrei de te perguntar. Que ele fez uma harmonização facial, foi bastante criticado na internet pela harmonização facial, e depois ele fez a retirada do procedimento.
É algo simples de fazer? Sim. Não Vamos é lá. muito comum, né? Não é muito comum, mas vamos lá. Eu gostei desse assunto, porque, vamos lá, o que acontece? Com relação ao Lucas Luco, tá? Com relação às pessoas mais famosas, tá? Atores, atrizes, pessoas, cantores, tá? Então, o que a gente tem que observar com relação à harmonização deles, tá? Eles não têm um tempo muito grande para um pós-procedimento. Ou seja, Certo. quando a gente faz um procedimento, nós temos que entender que aquela região incha um pouquinho, que aquela região pode ficar roxinha, pode ter um edemazinho maior, tá? Então, pensa o seguinte, certo? Eu sou o Lucas Luco, eu sou um ator, eu participo de programas, dou entrevistas e tudo mais. Então, eu não tenho um tempo muito grande para um pós, tá? Eu não Certo. posso ser atendido em um ano 5, 6, 7 vezes. Então, o que é realizado nesses casos? É feito ali uma vez, 2 vezes no ano, só que grandes quantidades, para que se chegue ao resultado que a pessoa quer. Só que qual é o problema de realizar grandes resultados, utilizar grandes quantidades de procedimentos de preenchimentos de uma vez? Você consegue um resultado diferente do que você é, certo? Você modifica um pouco. Nós temos que entender que na harmonização existe o menos invasivo, em que você melhora, em que é o seu rosto melhorado. Existe outras pessoas que querem realmente mudar o rosto, tá? Que querem outro formato de rosto, outra dimensão de rosto. E aí, no caso dele, foi mais ou menos isso. Só que aí, no caso dele, ele não conseguiu se adaptar a esse resultado. Aí a grande vantagem da harmonização, o ácido hialurônico é reversível, certo? Então a gente consegue colocar, existe uma enzima, tá? Que é a hialuronidase, que ela consegue diluir esse ácido hialurônico. Então, tipo assim, não gostei do resultado, consegue se voltar ao resultado inicial. Gente, realmente ele voltou assim muito rápido, né, pro resultado Isso. anterior. E olha no caso da Gretchen. A Ó, Gretchen, roxinho. nossa, O caso da Gretchen, o que acontece, tá? A Gretchen, ela não tem vergonha de mostrar. sim. Certo? Então, assim, enquanto algumas pessoas se escondem um pouco, tá? Enquanto algumas pessoas dizem assim, ah, não, eu não vou deixar que ninguém me veja, não vou deixar ver o rostinho, a Gretchen não tem isso. Então, a Gretchen realmente, ela mostra, ela continua na rede social, ela mostra o pós. E aí, às vezes, isso é um pouco criticado, porque as pessoas não entendem que isso é apenas um pós-procedimento. Então, o rostinho é comum, o inchaço é comum, tá? Mas passa muito rápido. Tá? Na região, voltando um pouquinho para a região da olheira, né? Eu acompanho, inclusive, uma influência digital que ela fez o procedimento na olheira. E aí, no caso, ela explicou que pegou um pouquinho do vaso Sim. e ficou roxo a região, né? Só que depois também, de uns 3 dias, ficou tudo Isso, normal. sai rapidamente. O que eu gosto de questionar para o meu paciente, né? Eu gosto de perguntar o seguinte, ó. Tem algum lugar no seu rosto que você acha que se eu fizesse um furinho com uma agulha, não sangraria? Não tem, né? Não tem? Então, o que a gente tem que entender? O nosso rosto, principalmente, ele é composto por vários vasinhos. Vasinhos menos calibrosos, mais calibrosos. Então, durante um procedimento, às vezes, até comum. Hoje em dia é mais difícil, tá? Eu digo que, às vezes, de 15 pacientes meus, 2 ficam roxinhos, tá? Por causa da utilização de outros materiais e da técnica que é utilizada. Mas, assim, é comum, às vezes, ficar um roxinho. Tá? Então, quem vai realizar tem que entender o seguinte. Primeira coisa que eu pergunto, vai ter algum evento? Vai participar de alguma coisa? Porque se for participar, se for ter algum evento, esqueça a harmonização por agora e faça com uma distância pelo menos aí de 15 a 20 dias de algum evento para que você esteja 100% recuperado. Então, quando você fala de pós, às vezes a gente tem a impressão, né? Ai, que pós é uma coisa, fiz uma cirurgia, preciso de um pós, preciso tirar férias no trabalho. Na harmonização facial isso não precisa, né? O que acontece? O que nós temos que entender? Depende muito de qual procedimento foi realizado, tá? Às vezes nós realizamos procedimentos um pouco mais invasivos, seria no caso de cirurgias, tá? Às vezes nós temos a lipoaspiração da papada, nós temos a bichectomia, nós temos cirurgias no nariz. Então, dependendo da cirurgia que foi feita, às vezes a pessoa vai ter que ter um pós um pouco maior, tá? Tipo? Por exemplo, lipoaspiração da papada, o que nós temos que entender? É como uma lipoaspiração, certo? Só que feito em ambiente de consultório e com uma anestesia local. Só que o que a pessoa tem que entender? Ela vai ter que utilizar uma faixa nessa região por volta ali de 15 dias inicialmente. Então, não dá para participar de algumas coisas, não dá para ir para algum evento, porque você vai estar realmente com aquela faixinha ali. No caso do Botox e do preenchimento com ácido hialurônico, tranquilo? Botox preenchimento você faz ali, você sai e já vai seguir sua vida, vida normal. Então, no caso do Botox, né? Eu sou super adepta à harmonização facial, eu adoro, eu acho que tudo que vem para melhorar a nossa autoestima, para a gente se sentir melhor e tudo, eu acho que é muito válido, como você disse, né? São procedimentos que, sinceramente, para mim não doem,
né? Sim, Pelo menos o tranquilo. botox é muito tranquilo, a agulha de nada, né? E é feito também com anestesia, né, doutor? Sim, anestesia local, tá? Essa questão que você falou sobre devolver a autoestima, eu acho isso muito importante de ser conversado, tá? Uma coisa que eu falo para meus pacientes é o seguinte: quem não realiza a harmonização facial realmente não sabe o que é harmonização. Porque você sabe quando você vive a harmonização. Uma coisa que eu digo é, se eu pudesse resumir a harmonização em uma palavra, essa palavra seria autoestima, tá? Por que autoestima? Porque muitas vezes a gente atende pacientes, que é um pouco triste falar isso, mas tem pacientes que às vezes a gente diz assim, ó, você pode tirar sua máscara para a gente observar o seu rosto, você explicar os detalhes que te incomodam, o que você queria melhorar. Aí, atrás da minha cadeira, eu tenho um espelho muito grande assim na parede. E aí, o que o paciente diz? Doutor, teve um que disse o seguinte: doutor, eu posso até tirar a máscara, mas de frente para o espelho não, porque eu não quero ficar me vendo. Olha. Então, imagina aí o impacto que a harmonização consegue fazer nessa pessoa, resolvendo aquilo que incomodava ele, tá? A gente tem que entender que a harmonização ela tem dois meios ali, dois caminhos. Um deles é resolver o que lhe incomoda, tá? Então, tirar aquela queixa ali. E o outro seria melhorar. Então, eu considero a harmonização como, às vezes, duas fases. Aquela pessoa que inicialmente diz assim, ah, não, eu não gosto do meu nariz, isso me incomoda demais, eu não tiro foto de perfil, ou então eu não tiro foto sorrindo por causa das minhas ruguinhas, eu não gosto do meu lábio. Pronto, a gente resolve no primeiro momento. É muito comum depois a pessoa voltar, tipo, ah, doutor, sabe que eu falei que não queria lábio? Eu acho que eu já estou querendo agora. É super comum, porque a pessoa viveu a harmonização e ela começa a entender, opa, esse negócio é bom, eu gostei, eu posso melhorar. Tá? E aí a gente vai crescendo a autoestima e cada vez vai buscando mais aumentar essa autoestima. Uma coisa que eu digo é a harmonização, às vezes, é o pontapé inicial da mudança de vida. Não é a única forma de conquistar a autoestima, certo? A gente consegue a autoestima também na academia, a gente consegue a autoestima se vestindo melhor, tá? Mudando os nossos hábitos. Mas uma coisa que eu digo é, a harmonização, muitas vezes, ela é o pontapé inicial, tanto que às vezes a paciente vai ali... Aí vai meio tímidazinha ali no começo, mas, meu Deus, quando ela volta no retorno é outra pessoa. Eu já digo que eu escuto o salto a dois quarteirões de distância. Já vem loirona, já vem outra pessoa assim, então a gente observa, meu Deus do céu, que felicidade impacto, né? de proporcionar isso na vida das pessoas. E trabalhar com isso deve ser muito bom, É muito né? bom. Deve ser muito gratificante também. Muito gratificante, tanto que eu, cirurgião dentista, não realizo mais procedimentos na região do dente. Faço apenas a harmonização facial, porque é algo que, na verdade, eu me encontrei, né? Quando a gente vê a mudança, quando a gente vê o paciente voltando assim pra gente, totalmente diferente, a gente se sente tão feliz quanto realmente o paciente está se sentindo ali no momento. Como é o nome da sua esposa que está aqui com a gente? Priscila Maia. É a Priscila. Olha, ser esposa de um cirurgião dentista que faz procedimentos assim é bom demais, né, Priscila? Tá sempre pedindo alguma coisinha. Não é sempre que eu faço. Tá errada não tá, né? Não é sempre que eu faço, mas tá sempre pedindo alguma coisinha aí. Tem que ter, acho que tem que ter muito senso do profissional também, Sim, tem que ter. Às vezes a gente tem que barrar um pouquinho o paciente. Já chegou o caso disso? A pessoa chegar a pedir várias coisas e você se negar a fazer? Sim. O que acontece, na verdade, eu não me nego, né? Eu vou conduzindo o paciente a realizar procedimentos menos invasivos e procedimentos, vamos dizer assim, vamos por uma sequência. Vamos realizar primeiro isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. E aí, nesse caminho, o paciente se encontra. E ele diz, opa, era isso que eu queria. Eu pensava que eu precisava muito mais, então é importante a gente seguir essa conduta. Eu gosto muitas vezes de mostrar o rostinho da Priscila para alguns pacientes lá durante os nossos atendimentos, porque quando eu começo a falar o que foi realizado nela, o paciente já pensa assim, tirar a máscara aí vai estar um negócio um pouco exagerado. Porque, por exemplo, o que eu digo? Ó, realizamos várias vezes botox, temos rinomodelação, temos preenchimento de olheira, temos bichectomia, emagrecimento facial, 5 ou 6 vezes preenchimento labial, preenchimento no queixo. Então a pessoa já pensa assim, vixe, vai estar exagerado. E quando tira, aí a pessoa olha, meu Deus do céu. Se disser que não tem nada, é uma pessoa bonita, que tipo assim, não, já veio desse jeito, tipo, tá natural, que não é evidente. Observa, não, né? não tem quem diga que realmente tem um procedimento ali, tá? Então a vantagem da harmonização é isso, o bonito é isso, e olhar para você e dizer assim, não tem nada aí. Que mulher linda. E não dizer assim, essa boca é feita, esse queixo é feito. Não, porque aí já seria que está em evidência demais e isso é perceptível. O objetivo não é esse. O objetivo realmente é harmonizar o rosto e a pessoa acordar, olhar para o espelho e dizer assim, eu sou linda.
Esse é o objetivo Esse da é o objetivo, né? Doutor, no caso da boca, né? Nossa, eu acho lindo o bocão, aquela bocanita, sabe? Eu acho muito lindo. É exagerado, mas eu acho bonito, sabe? Como é que é feito com a anestesia? Porque a região dos lábios também é uma região muito sensível, né? Muito sensível. O paciente às vezes pergunta assim, doutor, vai doer? Eu digo assim, ó, o preenchimento no lábio dói muito, se não realizar a anestesia. Depois da anestesia, eu até brinco assim, eu fico pegando o lábio e pergunto, em que lábio eu tô tocando? A pessoa no de cima e eu tô tocando no de baixo. A pessoa não sente, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz um bloqueio anestésico, que é realizado já na odontologia, tá? Para outros procedimentos. Então, a gente faz um bloqueio anestesia aqui. Por dentro da boca? A gente faz por dentro da boca ou por fora da boca, depende de cada profissional, tá? Então, assim, a gente faz um bloqueio nessa região, que seria a região de infraorbitário e região de metoniano. Quando a gente faz o infraorbitário, a gente já consegue anestesiar várias regiões. O bloqueio que você fala é anestesia? Anestesia, tá? Por que a gente diz que é bloqueio? Porque não é realmente na região, tá? Então, tipo assim, eu quero fazer um preenchimento na olheira. Eu não vou anestesiar a olheira. Porque até se eu faço isso, eu aumento o volume da olheira e aí eu já não consigo ter, tipo assim, como é a olheira e como eu quero que deixe. Sim. Então, o que é feito? A gente faz uma anestesia, tá? De bloqueio por dentro da boca e aí a gente anestesia várias regiões. Então, por exemplo, com uma anestesia de infraorbitário, eu consigo fazer região de olheira, eu consigo fazer região de malar, região de maçã de rosto, bigode chinês, lábio superior. Na região de metoniano, eu consigo fazer lábio inferior, eu consigo fazer região de queixo e região de prédiolos, que é essa profundidadezinha que a gente tem entre o queixo e uma gordurinha que a gente tem aqui um pouquinho. Com uma anestesia só consegue fazer, então? Consigo fazer várias regiões. Eu te perguntei isso, porque eu tenho